Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, vamos ler os versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte introdutória da carta, geralmente chamada de prefácio e saudação, que nós, hoje à noite, queremos expor aos irmãos, já preparando-nos para uma série de mensagens em toda a carta, assim permita Deus. Terminamos Amós, vamos para Paulo. Oremos. Querido Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Tua palavra, no apreço por ela, e nós pedimos que, ao estudar estes assuntos relacionados com a formação da Escritura, o Senhor nos encoraje e nos anime a buscar lê-la mais, ler a Tua palavra, compreendê-la melhor, perceber a Tua graça em nos conceder a Tua revelação escrita. Pedimos que nessa noite fales a cada coração de acordo com a necessidade, a partir desses versículos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois do dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo foi derramado de maneira abundante pelo Senhor Jesus sobre a sua igreja, o Evangelho se espalhou rapidamente pelo mundo conhecido, começando ali em Jerusalém, pela Judeia, depois Samaria e até aos confins das províncias principais do Império Romano. A ponto de que antes do final do século I, portanto, cerca de 60 anos depois que o Senhor Jesus tinha morrido e ressuscitado, o cristianismo já havia alcançado praticamente o mundo conhecido da época. Os instrumentos que o Espírito Santo usou para essa expansão extraordinária foram, a princípio, os 12 apóstolos de Jesus Cristo, lembrando que Judas foi substituído por Matias. E não somente os 12 apóstolos de Jesus, que pregaram em todo lugar, a tradição nos fala de locais diversos aonde os 12 foram anunciar o Evangelho. Por exemplo, o apóstolo Tomé, sim, aquele que duvidou, ele foi o apóstolo para a Índia, levar o Evangelho em locais distantes, e nós estamos falando aqui de meados da segunda parte do século I. Mas dos 12, fora do grupo dos 12, Deus levantou um outro apóstolo, que foi o apóstolo Paulo, que foi designado particularmente pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho aos gentios, aos não-judeus. Além do trabalho dos 12 apóstolos de Cristo e do apóstolo Paulo, milhares de cristãos, evangelistas, pregadores itinerantes, chamados de profetas, eles saíram pelo mundo inteiro pregando as boas novas, usando as casas dos crentes para abrir novas igrejas, e onde pudesse reunir pessoas, formando congregações, e assim, seguindo a doutrina dos apóstolos a respeito de Jesus, se reuniam para partir o pão, exercer os dons espirituais, obedecer a orientação dos líderes que Deus havia colocado sobre eles. O crescimento da igreja no século I, de fato, é um fenômeno pouco igualado na história da humanidade. A obra era, de fato, imensa, vocês podem imaginar isso, e os obreiros não eram suficientes. E os apóstolos de Cristo eram extremamente demandados para atender às necessidades das igrejas, as questões doutrinárias que eram levantadas, a invasão e intrusão de falsos mestres trazendo interpretações diferentes da interpretação apostólica sobre a obra de Cristo. Havia problemas práticos na vida das igrejas, os crentes eram perseguidos em alguns locais de maneira severa e cruel, e, além disso, era necessário fortalecer as novas igrejas e preparar novas lideranças. Imagina o desafio para todos os apóstolos e para o apóstolo Paulo. Evidentemente que eles não tinham condição de atender pessoalmente a todas essas demandas. Então, é aqui que surge a ferramenta mais conhecida e mais importante durante o período apostólico, que são as cartas. Ninguém mais do que o apóstolo Paulo se valeu de cartas para substituir a sua presença e instruir as igrejas nascentes na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Das 21 cartas que nós temos no Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Ele escreveu 13 delas. E ele praticamente, ele não é o criador, mas ele é ou foi o divulgador desse novo gênero literário. Cartas já existiam antes do apóstolo Paulo, mas cartas eram geralmente uma troca de correspondência, quando não pessoal, individual, entre pessoas que estavam tratando de negócios. Mas as cartas que os apóstolos escreveram, Paulo em particular, elas têm algumas coisas diferentes da correspondência comum, a ponto de que elas são melhor entendidas como epístolas. Carta porque foi escrita por alguém, para alguém, foi escrito, e foi encaminhado, e foi lido onde chegou lá. Mas era como se fossem sermões, exortações, orientações,
feitas pelos líderes, os apóstolos e seus associados, às igrejas nascentes. As cartas dos apóstolos, as epístolas, diferentemente de uma carta normal, eram para ser lidas nas igrejas e recebidas com autoridade, como se o próprio apóstolo estivesse ali falando e dizendo aquelas coisas. Para vocês terem uma ideia da importância das epístolas nesse período de expansão do cristianismo, geralmente os apóstolos terminavam as cartas com uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Como essas cartas eram lidas nas igrejas, então quando terminava a leitura também se lia a bênção. Essa é a origem da prática da bênção apostólica no culto cristão, porque é assim que os apóstolos terminavam a leitura, as cartas, e é assim que elas eram lidas e recebidas nas igrejas. Então esse novo gênero literário, epistolar, nasce com o cristianismo. E não é de admirar, porque o cristianismo, na verdade, ele não somente trouxe boas novas de salvação, mas ele provocou a imaginação. Ele criou novos gêneros literários, como, por exemplo, as epístolas, os evangelhos. Não existe nada parecido com isso na literatura do mundo grego. É um gênero próprio da cristandade que surgiu para atender a necessidade de você espalhar ou falar da pessoa de Cristo, mas destacando aqueles pontos que tinham a ver com a evangelização e a conversão das pessoas. É isso que os evangelhos são. Eles não são biografias no sentido que nós conhecemos, mas são evangelhos, boas notícias. E não só isso, o cristianismo traz também um período novo na música, criando e provocando novas composições, aderindo ou aumentando, adicionando ao repertório judaico do cântico de salmos. Os cristãos elaboram hinos, eles elaboram cânticos espirituais, e criando assim uma modalidade que não havia antes. E não só isso, mas em todas as demais áreas, o cristianismo, até o dia de hoje, sempre provoca, ele estimula a criação, porque essa revelação sendo de Deus, ela tem um poder de adaptação extraordinário. Você vê que existem cristãos em todas as culturas, em todos os países, em todas as línguas. É uma religião extraordinária, por assim dizer, feita realmente para se adaptar em todo e qualquer lugar, sem perder a sua essência, sem perder o seu fundamento, provocando com isso novos estilos musicais, provocando com isso novas perspectivas sobre arte, influenciou a Europa na Reforma Protestante, trazendo impacto na área da educação, da economia, no surgimento da moderna ciência e por aí vai. Nós poderíamos passar a noite toda falando do poder criador do cristianismo, mas só vou ficar aqui nesse ponto, que uma das criações do cristianismo é exatamente esse sistema chamado epistolar, que é uma carta que é usada como sermão para ser lida autoritativamente, como se o próprio apóstolo estivesse lá falando para as pessoas. É isso que nós temos aqui diante de nós. A carta aos Efésios é uma das mais conhecidas que o apóstolo Paulo escreveu, também uma das mais queridas, juntamente com Romanos, Gálatas. Essas três, de fato, são aquelas que mais recebem destaque de toda a literatura paulina. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de atender às demandas da igreja de Éfeso e de igrejas da região de Éfeso, e também porque ele não podia visitá-los pessoalmente por um fato muito simples. Ele estava preso quando escreveu essa carta. Iniciando então essa série de mensagens nessa carta tão rica e preciosa, hoje à noite eu queria apresentar a vocês algumas questões introdutórias relacionadas com ela e que vão servir para nos dar o contexto histórico, geográfico, canônico da carta para a sua melhor compreensão. Vamos começar com uma questão muito básica. Quem escreveu a carta de Paulo? Carta de Paulo aos Efésios? Pode parecer pegadinha, não é? Como às vezes a gente brinca com as crianças. Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Ou então, quantos são os 4 evangelhos, não é? Então essa pergunta, quem escreveu a carta de Paulo aos Efésios, pode parecer uma pegadinha, mas de fato não é. A carta se apresenta como tendo sido escrita por ele. Verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então a autoria é declaradamente de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Contudo, essa é a posição do cristianismo histórico, de que esse fariseu convertido, chamado Saulo, que nasceu em Tarso da Cilícia, que se converte no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, ele se torna o maior defensor do cristianismo, também o seu melhor estruturador, que escreveu o maior número de cartas que foram inseridas no cânon, ele é o autor dessa carta. Mas em tempos recentes, essa autoria tem sido questionada. Primeiro porque o estilo e o vocabulário dessa carta parece diferente de outras, como por exemplo a carta aos Romanos, que é reconhecidamente uma carta escrita por Paulo, ou então das 2 cartas aos Coríntios, que também se reconhece sem questionamento que foram escritas pelo apóstolo Paulo. A teologia de Efésios parece muito elaborada. Quando Paulo fala aqui da igreja, fala da igreja de uma forma muito sublime, muito elevada, muito teologizada, a ponto das pessoas dizerem, isso aqui não pode ter sido escrito no século I. Isso aqui é alguma coisa que foi escrita, talvez, no século II, por um admirador do apóstolo Paulo, que usou Colossenses como base
Porque Efésios é muito parecido com Colossenses, muito parecido. Então tem duas teorias, né? Alguém pegou Efésios e encurtou, virou Colossenses, ou alguém pegou Colossenses, expandiu e virou Efésios. Então, é o que alguns estudiosos acham, que não foi Paulo que escreveu, mas foi um imitador de Paulo no século II, tendo como base a carta aos Colossenses. Você me pergunta, por que eu trago esse tipo de assunto para um púlpito no domingo à noite? Porque é isso que o seu pastor, é isso que o seu seminarista vai escutar no seminário, onde ele vai estudar, se não for um bom seminário. Você vai encontrar professores de seminário, especialmente professores de cursos de teologia nas universidades, que eles vão dizer a você exatamente isso. Paulo só escreveu no máximo 4 cartas do Novo Testamento. Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios. Tudo mais é fake. Eles vão dizer isso. Eles vão dizer que Moisés não escreveu o Pentateuco, que Davi não é autor de nenhum dos livros dos Salmos que lhe é atribuído, que toda a literatura bíblica, boa parte da literatura bíblica, ela foi composta no século II por pessoas que usavam o nome dos discípulos de Jesus mais famosos. Isso é uma prática chamada de pseudepígrafa ou pseudonímia, em que as pessoas se passam por outras quando escrevem esse tipo de coisa. Você tem professores de teologia nos seminários que vão ensinar esse tipo de coisa, e pastores de igrejas que não têm filtro, que não têm controle, eles vão aprender estas coisas e eles vão dizer essas bobagens do púlpito para os membros da igreja que ficam absolutamente confusos. E perdem a confiança na autoridade da Bíblia, porque em que está a autoridade da palavra de Deus? Está no fato de que ela foi escrita por homens que Deus levantou com esse propósito, e que inspirou, e que preservou do erro, e que guiou na escrituração da verdade que Deus revelou para eles. É por isso, e é com base nisso, primeiro que a igreja formou o cânon, e segundo que nós o recebemos, porque não tinha só Paulo escrevendo, tinha muitos outros escrevendo. Mas porque a igreja antiga, logo no início, ela decidiu que Efésios era a palavra de Deus, reconheceu que Efésios era a palavra de Deus e era para ser inserida na Bíblia, exatamente porque foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, o critério apostolicidade era o critério número 1 pelo qual a igreja antiga reconheceu que livros eram inspirados e que eram a palavra de Deus. Se você questiona, se você duvida ou nega a autoria paulina de Efésios, ela é uma fake produzido no século II por um admirador do apóstolo Paulo. Como eu disse, eu só estou dizendo isso porque os membros da igreja, hoje em dia com a facilidade da internet, acesso a todo tipo de coisa, os membros da igreja que gostam de ficar fuçando, né? De repente eles vão cair no site, vão escutar um vídeo de algum pretenso doutor aí e tal, e arrebentando com a autoria de Efésios, ou dizendo esse tipo de coisa. Bem, para nós, os argumentos que são usados por esses críticos, que a gente chama de liberais, né? E nós aprendemos desde cedo na igreja presbiteriana a amar a Escritura. Desde os meus tempos de adolescente e jovem na igreja presbiteriana, eu fui instruído pelo meu pastor a amar a Bíblia e reconhecê-la como palavra de Deus. Nós olhamos para esse tipo de coisa e recusamos veementemente. Porque os argumentos usados só podem ser explicados por incredulidade desse pessoal. Porque, veja bem, cristãos, eles não aceitavam a pseudonímia. Há casos registrados na patrística, que é a coleção dos escritos dos pais da igreja, tem uma igreja que disciplinou um presbítero, porque ele escreveu uma carta como se fosse um apóstolo, e apresentou essa carta e mandou circular. Já no século I, os cristãos disciplinaram o bendito do presbítero, fizeram muito bem, né? Porque fake, ninguém gosta em época nenhuma, porque o pessoal vem com o argumento, não, mas a pseudonímia era possível naquela época, a gente se passando por outro. Não! Os cristãos não queriam esse tipo de coisa. O próprio Paulo, sabendo da possibilidade de imitação, ele termina várias cartas dele dizendo: a saudação é de próprio punho, é minha, do apóstolo Paulo. Exatamente porque ele sabia que havia a possibilidade de imitadores. Então não era assim não, que no mundo antigo a pseudonímia ou escrito fake eram aceitos pela igreja. Colossenses e Efésios se parecem, não é porque um foi feito do outro, mas porque os dois foram escritos na mesma época. Paulo estava preso quando ele escreveu Efésios e escreveu Colossenses. Então era a mesma situação, era a mesma época, era o mesmo ambiente, o vocabulário é idêntico, os temas são extremamente parecidos. Por que dizer que um saiu do outro? Por que essa explicação, quando essa explicação tradicional responde muito bem ao questionamento por que Colossenses se parece tanto com Efésios? E se o estilo e o vocabulário da carta aos Efésios é diferente de Romanos, é porque as cartas foram escritas em períodos diferentes da vida do apóstolo Paulo. Tome por isso. O pessoal não aceita esse tipo de coisa. O preconceito é muito grande quando chega nessa área. Você pode argumentar da seguinte maneira: tome as obras de Shakespeare, que escreveu durante 30, 40 anos. Leia a primeira obra que ele escreveu e leia a segunda. E faça uma comparação do vocabulário e do estilo e diga se foi a mesma pessoa. Você vai chegar à conclusão de que se os critérios são esses, não foi, só que foi.
Com os anos, a gente muda vocabulário, a gente muda estilo. Eu, quando vim pregar, comecei a pregar, quando resolvi pregar no profeta Amós aqui na igreja, eu recorri à primeira vez que eu preguei em Amós, que foi também nessa igreja, na primeira vez que eu fui pastor aqui no final da década de 80, 87 a 91. Eu fiz uma série sobre Amós. Estava guardadinha, papel amarelinho, faz o quê? Quase 30 anos, não é isso? 20 e poucos anos. Estava lá. Eu disse, está tudo pronto. Eu só vou tirar lá vou nem precisar preparar sermão. Gente, quando eu peguei o primeiro sermão em Amós, capítulo 1, que eu digo, não, eu não posso pregar isso. Hoje eu não diria essas coisas, não mudei de opinião, mas eu não diria aquilo que eu disse há 25 anos atrás da mesma maneira que eu diria hoje. Muita coisa mudou. Então, diferença de estilo, diferença de vocabulário se explica por diferentes situações, diferentes épocas, diferentes contextos, diferentes audiências. Uma pessoa que escreve, você pega livros que eu escrevi no início da minha vida como pastor e compara com o que escrevo hoje, você vai ver que tem diferença de estilo, tem diferença de vocabulário, diferença de ênfase e tudo mais. Então, pegar isso para dizer que Efésios não foi escrito por Paulo porque não é igual a Romanos, só se explica esse tipo de crítica como sendo incredulidade mesmo e uma disposição de desacreditar a Bíblia e com ela o cristianismo. Mas é o que os nossos pastores, alguns pastores das igrejas de alguns de vocês que estão nos visitando, eles vão encontrar nos seminários que eles vão fazer nas universidades públicas, nesse seminário de fundo de quintal, onde os professores se preparam lendo livros de teologia que eles não têm como discernir se é bom ou ruim, porque livro de papel cabe tudo, né? Eles não sabem discernir se o autor é firme, se não é, e acabam engolindo todo esse tipo de coisa. Mas para nós, não há a menor dúvida de que o autor dessa carta é aquele que se apresenta aqui no verso 1 como sendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não há nenhum argumento sério que nos obrigue a duvidar ou questionar isso aqui, apesar do grito, do berro e da ação dos liberais contra a palavra de Deus. Resolvida essa questão, quem escreveu a carta de Paulo aos Efésios, veja como ele se apresenta. Ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Na verdade, é Cristo Jesus. A palavra apóstolo que ele usa aqui significa alguém que é enviado. Esse é o sentido básico da palavra. E no Novo Testamento, a palavra apóstolo é usada para designar 3 grupos, basicamente. 3 categorias de pessoas. Primeiro, os 12 discípulos de Jesus, que foram chamados pessoalmente por ele encarregados de pregar o evangelho no mundo todo, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra apóstolo, então, é usada no Novo Testamento para os 12 discípulos de Jesus. Em segundo lugar, a mesma palavra é usada para o apóstolo Paulo, quer seja por ele, como por exemplo aqui, quando ele se apresenta, quer seja por designação ou referência a ele, que é feita no livro de Atos e em outras literaturas, outras partes do Novo Testamento. E Paulo, ao usar esse título, ele o faz no mesmo nível dos 12, como se fosse igual aos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E existe uma terceira categoria de pessoas que são chamadas de apóstolos no Novo Testamento. São pessoas que são enviadas por igrejas para cumprimento de uma missão. Silas, Barnabé, Epáfras, Timóteo, eles são intitulados, às vezes, de apóstolos no sentido apenas de que eles estão enviados para cumprir uma missão. Epáfras, por exemplo, ele foi enviado pela igreja dos Filipenses para levar a Paulo uma oferta, quando Paulo estava nessa prisão em Roma, e Paulo se refere a Epáfras dizendo aos Filipenses, o vosso apóstolo Epáfras trouxe a oferta para mim. Só que apóstolo aí não é no mesmo sentido dos 12, nem de Paulo. É simplesmente o sentido de alguém que foi enviado para cumprir uma missão. Se hoje você me pergunta, podemos usar o termo apóstolo para alguém vivendo hoje? A resposta é não. A resposta é não, porque os 12 e Paulo, eles tinham uma missão específica e muito bem detalhada a ponto de formarem um grupo fechado, único e exclusivo no Novo Testamento. Eles foram chamados pessoalmente por Jesus, eles viram Cristo ressurreto, eles receberam autoridade para plantar igrejas, escrever a Bíblia e inspiradamente espalhar o Evangelho pelo mundo. Não existem mais pessoas vivas que correspondam a esses critérios e a essas qualidades. Eu sei que tem muita gente que se chama de apóstolo por aí. E eles, quando se chamam de apóstolos, eles se acham que são como os 12, como Paulo. Nós repudiamos, negamos e não aceitamos esse tipo de título. Achamos que é uma usurpação indevida de uma categoria que pertence aos tempos bíblicos. Os apóstolos foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Ninguém aqui viu Jesus ressurreto, nenhum deles viu. Portanto, o critério principal já cai por terra. Mas existe um sentido que a palavra apóstolo pode ser usada, que é no sentido de missionário. Eu, por exemplo, não tenho problema em chamar de Ronaldo Lidório, dizer que Ronaldo Lidório é o apóstolo de Deus entre os concombas. Ele foi pregar o evangelho lá em Gana, na África, na tribo Concomba, e lá plantou uma igreja, onde ninguém tinha ido antes. Então, nesse sentido, ele é um missionário, um enviado para pregar o evangelho. Então, nesse sentido, eu não tenho dificuldade. Só que ninguém que usa o título hoje usa nesse sentido, né?
quem usa o título de apóstolo hoje é porque está em cima, né? Tem autoridade. Pastor, primeiro seminarista, né? Cadê o Jair, seminarista? Depois o licenciado, depois o pastor, depois o bispo e depois o apóstolo, né? Está lá em cima. E o pai apóstolo é René Terranova, que é lá do norte, que é o pai de todos os apóstolos assim denominado. Paulo aqui, então, ele se designa como apóstolo, porque ele sabe que ele foi levantado por Deus com a mesma autoridade dos 12 para anunciar o evangelho entre os gentios. Por isso, Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco. E ele, embora chamado fora de tempo, ele reconhece que foi chamado fora de tempo, em nada ele se vê inferior aos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele diz em seguida que ele é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Era importante Paulo dizer isso por várias razões. Primeiro, para deixar claro que não foi ele que se ofereceu, ao contrário de outros, mas foi Deus quem o chamou. Quando ele fala da vontade de Deus aqui, ele se refere ao fato de que foi Deus que apareceu a ele no caminho de Damasco, na pessoa de Jesus Cristo, que foi Deus que iluminou o coração dele para que ele entendesse que aquele a quem ele perseguia de fato era o Messias de Israel, que quebrantou a ponto de reconhecer a soberania de Cristo, iluminou para entender e ver nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo de fato era o Messias prometido. Foi Deus que lhe concedeu arrependimento e fé e o estabeleceu como seu apóstolo. É isso que ele quer dizer. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus que me chamou. Eu era um perseguidor da igreja. Eu era um judeu incrédulo. Mas Deus mudou minha vida. Cristo me apareceu no caminho de Damasco, mudou meu coração e me deu essa missão de pregar a palavra. E com isso Paulo revela a sua humildade apesar do status que ele tinha, e reafirma a sua autoridade e a sua inspiração. Paulo quer ser obedecido, ele quer ser escutado e seguido, não pelo que ele é, mas por causa do Deus que o colocou na função que ele ocupa. Ele é um apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, enviado de Deus para falar a respeito de Cristo e sob a autoridade de Cristo Jesus. Os efésios viram os sinais e prodígios que Paulo realizou quando esteve na cidade pregando o Evangelho, testemunharam os sofrimentos dele por amor de Cristo Jesus e a fundação das igrejas nas províncias romanas. O que Paulo quer dizer, ao se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo, ele quer dizer isso pela vontade de Deus, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ele quer dizer o seguinte: o que eu estou escrevendo para vocês é da parte de Deus. É da parte de Deus. Vocês devem receber o que eu vou escrever como palavra de Deus, escutar aquilo que eu vou ensinar a vocês e submeter. Recebam esta carta, de fato, como inspirada e autoritativa. Vamos agora para uma segunda questão. Isso aqui foi sobre quem escreveu a carta, não é? Agora, a segunda questão é a quem a carta foi dirigida. E mais uma vez você pode pensar, mas não está dizendo aqui, no verso 1, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus? O problema é que a imprensa só foi inventada no século XVI. Antes disso, os livros, os textos, eles eram mantidos através de cópias. Um copiava de outro, que copiava de outro, que copiava de outro. E não foi diferente com a carta aos Efésios. A carta original que Paulo escreveu, com a própria mão dele, não é? A carta original foi mandada para Éfeso, ou não, e foi copiada. E aí copiou-se da cópia. E aí copiou-se da cópia. Copiou-se da cópia, a ponto de que hoje nós não temos mais o original que Paulo escreveu. Nós temos cópias datando do século II, do século III para frente, que cessa no século XVI, quando a imprensa é descoberta, que aí faz uma cópia perfeita. Não é? A imprensa faz uma cópia, publica um livro meu, por exemplo, com 5, 6, 10 mil exemplares, um é igual ao outro. Não tem diferença absolutamente nenhuma. Mas antes disso, na cópia, havia o risco de você omitir uma palavra, acrescentar uma palavra, pular uma linha, duplicar uma linha, trocar uma palavra por outra, ser tentado a fazer alguma correção na teologia. Não é? Então, por todos esses motivos, as cópias que nós temos da carta aos Efésios, nós temos muitas cópias antiquíssimas da carta aos Efésios, algumas delas não têm essa expressão em Éfeso. Não tem. Pelo menos 4 dos manuscritos mais importantes que tem a carta aos Efésios, e que são dos mais antigos, eles têm uma lacuna aqui. Eles leem literalmente no grego: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem, está em branco, fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e tudo mais. E aí nós temos que resolver essa bronca. Né? Por que está em branco aqui? Algumas soluções são apresentadas. Mais uma vez, eu estou pedindo desculpas por entrar numa questão técnica, mas é o que o seu pastor vai ouvir no seminário, é o que o seminarista vai ouvir, é o que você, se começar a estudar, se você pegar a sua Bíblia comentada aí, ela está dizendo isso. Não é isso? Não precisa ver agora não, você vê depois. Então, são questões que a gente não pode... Você vai ouvir isso na universidade, críticos do Evangelho, eles vão levantar todo esse tipo de questão. Site de ateus, se você entrar no site de ateus, eles vão ter tudo isso. Ele precisa dar resposta para isso. Tem várias soluções.
nenhuma delas afeta a autenticidade da carta aos Efésios. A primeira solução, é que isso aqui, na verdade, era uma carta circular. Ela não foi destinada por Paulo à igreja de Éfeso só, mas à região, o presbitério da igreja de Éfeso, que incluía Laodiceia, Hierápolis e mais umas 2 ou 3 cidades. Eram cidades que ficavam ao redor. Colossos, Laodiceia, Hierápolis e Éfeso, essas 4, elas estão bem pertinho, são na província da Ásia Menor, e tem outras pequenas cidades onde havia igrejas de cristãos. Paulo pode ter escrito essa carta, deixado essa parte em branco, para que a igreja que recebesse preenchesse. E a cópia que sobrou para nós é a cópia que foi para a igreja de Éfeso. Então, isso explicaria porque tem alguns manuscritos onde isso está branco, e a maioria dos manuscritos tem em Éfeso. A grande maioria dos manuscritos tem aos crentes que estão em Éfeso. Então, a resposta pode ter sido uma carta circular, e o que sobrou foi a carta aos Efésios, foi a cópia que sobreviveu. Isso explica porque no final da carta não tem recomendação nenhuma, notaram isso? Todas as cartas de Paulo terminam com uma lista de recomendações. Saúda fulano, saúda cicrano, saúda... A carta aos Romanos, por exemplo, o capítulo 16, tem quase 30 pessoas que ele menciona. A carta aos Gálatas, uma reca de gente. Mesma coisa, Tessalonicenses. Mas na carta aos Efésios não tem. Ele não menciona nada, então parece uma coisa impessoal. E os temas que ele trata na carta aqui, nós vamos ver, são temas muito gerais. Geralmente nas cartas destinadas a uma igreja, Paulo trata do problema daquela igreja, como exemplo a carta aos Coríntios, que tinha problemas sobre questões sobre casamento, questão de imoralidade, havia um problema com a ressurreição dos mortos e tudo mais. Mas os temas aqui em Efésios são temas muito gerais. Então, a explicação é que essa carta era uma carta circular, que era para ser lida por todas as igrejas. Mas aí, como explica o fato de que a grande maioria dos manuscritos tem em Éfeso? E aí vem a segunda possibilidade, que é a possibilidade que eu acredito. E porque as evidências são muito mais fortes a esse favor. Essa carta foi, de fato, escrita primariamente para a igreja de Éfeso. Só que a recomendação era que, uma vez que fosse lida em Éfeso, ela fosse lida em Laodiceia, Hierápolis, e Colossos e todas aquelas igrejas, cidades onde havia igrejas ao redor de Éfeso. Então isso explica. Então, o que pode ter acontecido? Igrejas, como é que explica os manuscritos em branco? Igrejas que receberam, Hierápolis, por exemplo, recebeu a carta dizendo assim, aos crentes que estão em Éfeso. E aí eles simplesmente, na próxima cópia, eles deixaram em branco ou botaram o nome Hierápolis para dizer que essa, né, porque são eles que receberam aquela carta circular também. Isso explica a ausência de saudação, mesmo que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, ele sabia que a carta era para ser lida em todas as outras igrejas, e se explica o surgimento de algumas poucas cópias que estão em branco, e explica porque a maioria, de fato, tem em Éfeso. Então, essa é a nossa conclusão. E então, se for em Éfeso, vamos então nos perguntar que cidade era essa, não é? A Éfeso era uma das grandes cidades do Império Romano, juntamente com Roma, juntamente com Corinto. Ela era a capital da província da Ásia Menor, e naquela época tinha 250 mil habitantes, um pouco maior do que Caruaru, né? Não, né? Caruaru tem o quê? 1 milhão? Mas 250 mil habitantes, é brincadeira com o pessoal de Caruaru. Mas naquela época, uma cidade com 250 mil membros era uma cidade de porte, né? Hoje em dia é um bairro aqui da cidade, né? 250 mil habitantes. Mas Éfeso tinha essa quantidade, 250 mil de pessoas, era uma cidade situada estrategicamente na confluência de várias estradas principais do Império Romano, e era uma cidade portuária, então o comércio ali era muito grande. E tinha uma coisa que alavancava, que turbinava o comércio, é que ali em Éfeso estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Lá em Éfeso estava o templo da deusa Artemis ou Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E havia um comércio muito grande, que era baseado na venda de nichos, de santinhos, de imagem da deusa Diana, que era, a cidade de Éfeso era considerada a guardadora de uma imagem de Diana que tinha caído do céu à terra. Aquela imagem estava preservada lá no grande templo dedicado a Diana. E junto com isso, e havia um comércio muito grande de venda de imagem, de santinho, de todo esse tipo de coisa. E junto com isso, como o culto à deusa Diana envolvia artes mágicas, é o que a gente chama as religiões de mistério do mundo greco-romano, havia também em Éfeso uma grande escola de bruxaria. Como é que a gente descobriu isso? Isso a gente não sabia até meados da década passada, do século passado. 1950 e poucos, mais ou menos, no século passado, algumas escavações no Egito, numa cidade chamada Nag Hammadi, revelaram uma biblioteca antiquíssima, datando do século II, contendo centenas e centenas de manuscritos em grego, cartas, epístolas, livros religiosos,
um gênero, todo tipo de gênero literário que você pode imaginar. Inclusive, essa descoberta nos ajuda a entender melhor o grego do Novo Testamento, porque até essa descoberta, a gente só tinha para comparar a Septuaginta, que é a versão do aramaico para o grego, e o grego clássico. Mas agora se descobriu o grego que o povo falava naquela época. E surpresa, é o mesmo grego do Novo Testamento. Por isso que o grego do Novo Testamento é chamado de grego koiné, que significa comum. Era a língua que o povo falava na época. Que tinha gente que achava, antes dessa descoberta, que o grego do Novo Testamento era uma língua santa. Porque não havia comparativo. É diferente da Septuaginta, era diferente do grego clássico, então achavam que era uma língua que o Espírito Santo criou para transmitir o Evangelho. Surpresa, era a língua comum do povo. E nessa biblioteca, sabem o que acharam? Papiros mágicos de Éfeso. Papiros mágicos de Éfeso. Encantamentos, mal olhado, prosperidade, para você amarrar na boca do sapo, aquele escritinho assim, né? Dizendo assim, esse aqui, ó, desejo morte eterna e sofrimento sem fim para o meu inimigo. Você fechava, estava na boca do sapo e costurava. Encantamento, magia. Quando a gente lê em Atos 19, a gente descobre lá que quando Paulo esteve em Éfeso, teve a conversão de muito bruxo e feiticeiro, a ponto de que eles queimaram livros de magia lá na praça pública da cidade. E essa descoberta confirma isso, porque contém os famosos encantamentos que eram feitos lá na cidade de Éfeso, nessa escola de bruxaria. Então, havia um comércio muito grande em torno do templo da deusa Diana, em torno dessa escola de bruxaria, de encantamentos. Era uma cidade mística, mergulhada na superstição, na idolatria, uma cidade rica, abastada, cosmopolita, plural, multicultural por conta da sua situação. E é lá que Deus envia o apóstolo Paulo para pregar o Evangelho. E Paulo se refere a eles aqui. Nós estamos discutindo a quem foi escrita a carta, né? Paulo se refere a eles, ainda no verso 1, dizendo, vocês são santos, aos santos que vivem em Éfeso. Santos porque separados por Deus antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer isso aqui nos versos 3 em diante. Santos porque eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. E porque santos também fiéis em Cristo Jesus, final do verso 1. Ou seja, eles creram em Cristo Jesus e perseveravam naquela fé. Calvino tem comentando aqui essa passagem, Calvino diz assim, ninguém pode ser fiel se não for também um santo, e também ninguém pode ser santo se não for também fiel. Juntando as duas coisas, aos santos e fiéis que estão em Cristo Jesus, em Éfeso. Mas nem sempre os moradores de Éfeso, os crentes da cidade de Éfeso, tinham sido assim. Aqui, extraordinariamente nessa carta, Paulo dá 3 descrições de como eles eram antes do Evangelho alcançá-los. A primeira, me acompanhe, capítulo 2, de 1 a 3. Paulo escrevendo para os Efésios, moradores dessa cidade rica, opulenta, cheia de bruxaria, magia, feitiçaria. Paulo diz assim para eles, ele vos deu vida, Deus deu vida a vocês, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antes de conhecerem a verdade, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Era isso que eles eram antes de conhecer o Evangelho. Mortos nos seus pecados, andando segundo o mundo, escravos do diabo, vivendo para fazer a vontade da carne e dos pensamentos, eram filhos da desobediência e filhos da ira. Era isso que eles eram, apesar de moradores de Éfeso. Ainda no capítulo 2, verso 11, portanto lembrai-vos de que antes vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo, antes de Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Em outras palavras, eles eram pagãos, não conheciam a aliança de Deus com Israel, não conheciam o Deus de Israel, não conheciam a lei de Moisés, não participavam do pacto que Deus tinha feito, eram pagãos, completamente desconhecedores, alheios à vida de Deus. Era assim que eles eram, antes de Paulo chegar em Éfeso para pregar o Evangelho. Mas a terceira descrição é que é mais extraordinária. Aí no capítulo 4, no verso 17, Paulo diz assim, portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andem mais como vocês andavam. E como é que vocês andavam? Verso 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Era isso que os efésios eram. Pagãos, refinados, consumados, idólatras, feiticeiros, praticantes de bruxaria, alheios a Deus, obscurecidos no entendimento, sem compreensão da verdade, perdidos nas suas ofensas e pecados, destinados ao inferno, caminhando para a perdição, onde sofreriam eternamente, não fora a chegada do apóstolo Paulo em Éfeso. E a chegada do apóstolo Paulo em Éfeso está aí descrita em Atos capítulo 19, se você quiser ler.
Paulo ali vai no início da sua terceira viagem missionária. Ele já tinha feito 2 viagens missionárias. No início da terceira, ele vai para Éfeso, segundo a sua estratégia de pregar o evangelho em locais importantes, para de lá o evangelho se espalhar. Ele chega em Éfeso, encontra discípulos de João Batista, há um derramamento, há um Pentecostes ali, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos de João Batista e outras pessoas, e começa um grande avivamento na cidade de Éfeso. No princípio, Paulo começa pregando na sinagoga, que era onde ele tinha uma audiência. Mas depois ele é expulso da sinagoga e vai ensinar na escola de um rapaz chamado Tirano, de um homem chamado Tirano, que ficava ali perto da sinagoga. E tem um manuscrito muito antigo da carta aos Efésios, que diz que o horário era de 12h às 3h, que era exatamente o período em que tinha folga na escola. O pessoal também tinha tempo para almoçar naquela época. Então Paulo aproveitava e usava a escola naquele período para ensinar o evangelho, reunir a igreja. E ele passou 3 anos em Éfeso ensinando a palavra de Deus. E lá em Atos 19 diz que Deus, através de Paulo, fez milagres extraordinários. É a única vez no Novo Testamento que se diz que os lenços, os aventais de Paulo eram usados para expelir demônios. E foi lá que o impacto do evangelho e da pregação de Paulo foi tão grande, que centenas de bruxos se converteram e eles vieram à praça pública queimar os livros de bruxaria, e o autor do livro de Atos dá uma soma grande do valor, que a gente não tem como calcular para hoje, mas foi um valor muito elevado de dinheiro que foi queimado ali naqueles livros, quando aqueles livros foram queimados ali, indicando a conversão de centenas e centenas de pessoas ao evangelho, abandonando o culto adiano. E o que é que isso significou financeiramente para a cidade? Vendas, Paulo quebrou o mercado de vendas da deusa Diana. Mercado, as ações da deusa Diana, quebrou. E aí os santeiros ficaram revoltados, porque bateu no bolso, né? Muita gente se convertendo, deixando de comprar santo. Então eles fizeram uma acusação contra Paulo. Fizeram uma confusão, está lá no Atos 19, fizeram uma confusão grande, queriam matar o apóstolo Paulo. Paulo escapou de fininho, não é? Escapou por pouco, isso no final de 3 anos de pregação ali. Ele saiu de lá ele foi para Macedônia e para a Grécia, continuar a sua terceira viagem missionária, mas deixou uma igreja formada, a igreja de Éfeso, que ele discipulou, que ele preparou. Ele vai voltar lá, mas no capítulo 20, ele volta lá e é quando ele faz aquele famoso sermão aos presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, terminado o qual ele ora na praia, ajoelhado com a igreja que vai ser merecedora de uma carta de Jesus no livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso é uma das 7 igrejas do Apocalipse. E quando Jesus escreve aquela carta, ela mantinha ainda sua fidelidade doutrinária, como aprendida pelo apóstolo Paulo, mas tinha perdido o primeiro amor. Aquele zelo, aquele fervor que caracterizou aqueles 3 anos de fundação da igreja, aquela animação, aquela glória, todo aquele poder extraordinário tinha se diminuído e finalmente afastado da igreja. No final do 1º século, que é a data do Apocalipse, a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas morta espiritualmente, fria, sem amor, sem zelo e sem paixão pelas coisas do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, era essa a igreja a que Paulo escreve. Paulo lhes deseja, aí no verso 2, segundo o costume da época, ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele aqui está combinando 2 tipos de saudação. Os judeus é que saudavam uns aos outros usando o termo shalom, que significa paz. E os gregos, nas cartas, eles escreviam chairem, a graça seja com vocês. E Paulo pega isso e junta a saudação judaica e helênica, formando essa saudação única, graça e paz, que só aparece nos escritos cristãos. Como eu disse, o cristianismo provocou muita coisa nova, inclusive uma nova forma de saudação, né? Graça e paz a vós outros, que vem de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E por fim, gente, por que Paulo escreveu essa carta e quando ele escreveu? Ele estava preso quando escreveu, isso fica claro no capítulo 3, verso 1, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E no capítulo 6, verso 19 e 20, quando ele diz assim: orem por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Mais uma vez, existe discussão a respeito do lugar onde Paulo estava preso. Tem 2 possibilidades. Se vocês lembram a história, que está narrada no livro de Atos, Paulo tinha ido a Jerusalém para o dia de Pentecostes, para se encontrar com os líderes da igreja e trazer aquela oferta que nós estamos estudando lá em 2 Coríntios, pessoal da segunda-feira.
Quando Paulo finalmente consegue convencer os coríntios, e estamos estudando também na escola dominical, né? Quando Paulo consegue convencer os coríntios a completar a oferta, ele vai para Jerusalém levando a oferta. Quando ele chega lá, acontece uma coisa que ele não estava contando. Ele é preso. Os judeus fizeram a maior confusão, prenderam o apóstolo Paulo, e porque Paulo apela para ser cidadão romano, é que ele não foi chicoteado ali em frente do povo, no meio daquele tumulto. Ele consegue ir para a cidadela de Cesareia, que é uma cidade fortaleza militar que foi erigida por César Augusto, em homenagem ao seu nome, chama de Cesareia. Paulo foi levado para lá, e lá ele ficou preso durante 2 anos, aguardando o julgamento. É nessa época que aparecem aqueles governantes que querem ouvir o testemunho de Paulo, aparece Festo, aparece Félix. Um deles diz assim: Paulo, por quase pouco, por tão pouco você acha que vai me transformar em cristão? Outro diz assim: as muitas letras que fazem dele lá. Lembra desse episódio? Tudo isso aconteceu quando ele estava preso em Cesareia. Alguns acham que foi nesse período que ele escreveu a carta aos Efésios, quando estava em Cesareia. Depois de algum tempo em Cesareia, ele apela para Roma. Ele diz: eu quero ser ouvido pelo imperador. Ele tinha direito, porque ele era cidadão romano. E aí então ele é levado a Roma, e vocês conhecem a história do livro de Atos. Sofre naufrágio, não é? O navio se parte, eles vão parar numa ilha de Malta. Lá Paulo cura o pai do dono da ilha, muita gente se converte lá, de lá finalmente eles conseguem chegar em Roma, e Paulo chega como prisioneiro, aluga uma casa e passa pelo menos 2 anos ensinando a palavra de Deus. É assim que acaba inclusive o livro de Atos. Então a segunda possibilidade é que ele escreveu lá de Roma. Essa é a possibilidade mais aceita, que Paulo escreveu na prisão em Roma e não em Cesareia, e é a posição que nós vamos tomar aqui. Portanto, a data é o ano 60 ou 61. 6 anos depois, 5 anos depois, Paulo vai morrer em Roma, decapitado pelo imperador Nero na Via Ápia. Então essa carta foi escrita cerca de 5 anos antes dele ser martirizado ali mesmo nas ruas de Roma. Ele escreveu essa carta provavelmente porque tomou conhecimento de que a sua prisão tinha causado aflição naquelas igrejas, particularmente em Éfeso. O pessoal estava preocupado de que Paulo, o grande pregador do evangelho, estava preso. Paulo então escreve essa carta maravilhosa com o objetivo de instruir os crentes a respeito de vários assuntos, consolá-los e fortalecê-los na palavra de Deus. Eu quero terminar então perguntando o que é que a gente pode aprender de tudo isso. Eu pensei em pelo menos 4 coisas que nós podemos aprender de tudo isso. A primeira delas é que uma das razões pelas quais nós recebemos a Bíblia como palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, é que ela foi escrita por homens levantados por Deus para esse fim. Por isso, sim, faz diferença se foi Paulo ou não que escreveu essa carta. Por isso, sim, é importante que você saiba defender isso. Por isso, sim, é importante que você não siga pastores, líderes, estudiosos, eruditos, PhD, DDD, TNT, ODD, os caras que se apresentam aí com toda essa titulação na internet para conseguir incautos. Negou a autoridade da palavra de Deus, fuja, é falso mestre. Segunda coisa que penso que podemos aprender, que a maneira pela qual Deus salva, edifica, instrui e consola pecadores é mediante os escritos dos profetas no Antigo Testamento e dos apóstolos no Novo, a Bíblia. O que nós temos, o que eu acabei de dizer, dar para vocês, é uma explicação de como a Bíblia foi composta. Ela foi feita em situações como essa. E Deus se deu ao trabalho de fazer isso e de preservar esse texto que nos chega até o dia de hoje, com quase absoluta segurança, exatamente porque é a maneira pela qual Ele vai nos falar. É claro que se Deus quiser, Ele pode aparecer a você numa revelação, num sonho, numa visão, mas a maneira ordinária, normal, comum de Deus nos falar é através destes livros, dessa literatura que Ele inspirou e que Ele fez produzir no tempo e no espaço, levantando instrumentos humanos para isso, inspirados por Deus infalíveis. Terceira lição. A prisão de Paulo não estava nos planos dele, não estava. Mas foi dessa forma que Deus criou as condições necessárias para ele escrever as 4 cartas da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Foi na prisão de Roma que ele escreveu essas 4 cartas. E a última lição que eu quero tirar é que o Evangelho é poderoso para transformar pecadores. Essa introdução fala disso. Paulo, fariseu, perseguidor, incrédulo, inimigo dos cristãos, transformado na estrada de Damasco. Aos Efésios, pagãos, idólatras, imorais, longe de Deus, transformados em santos e fiéis. O poder do Evangelho para mudar pessoas. Por isso eu termino dizendo a você que tem negligenciado a sua Bíblia. Pense no grande e grave pecado que você está cometendo. Você que é cristão, tem 2, 3, 4 versões da Bíblia em casa e elas estão lá pegando poeira porque você não lê. Você não lê.
você não estuda, você não medita nela, que grave crime você está cometendo contra Deus, que se deu a esse trabalho todo para dar a você palavras de vida pelas quais você deve ser edificado na verdade e na santificação. Uma palavra também para você que tem amigos e familiares descrentes, pelos quais você ora e pede a conversão deles há muito tempo. Não desista. Pensa na conversão de Saulo, pensa na conversão dos Efésios. O poder do Evangelho para transformar as pessoas mais improváveis. Não desista do seu amigo, não desista do seu familiar, talvez do seu cônjuge, talvez dos seus filhos. Não desista. Mas persevere na oração, na comunhão com Deus, suplicando que o Evangelho faça esse milagre extraordinário que é a conversão de pessoas. E por último, talvez você está aqui nessa noite frustrado porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Você tinha planos, mas nada saiu de acordo com o que você planejou. Você tinha sonhos e você está igual aquela menina Greta, né, que apareceu lá na ONU para dizer, vocês roubaram meus sonhos. Então, você talvez esteja da mesma forma dela, né, com seus sonhos frustrados, roubados e tudo mais. O apóstolo Paulo também tinha sonhos, mas eles foram frustrados. O plano dele era ir para Roma pregar o Evangelho. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Não aconteceu como ele queria. Passa 2 anos em Cesareia e pelo menos mais 2 em Roma. Mas por trás da frustração dos planos de Paulo estava a sabedoria de Deus, porque foi nesse período que ele escreveu essas 4 cartas que alcançaram muito mais pessoas em 2000 anos do que ele jamais alcançaria se tivesse solto, saindo para pregar o Evangelho nos rincões do Império Romano. Por isso, em vez de você ficar frustrado porque os planos não saem exatamente do jeito que você queria, pergunte a Deus o propósito dele e veja a mão de Deus, mesmo quando as coisas não saem de acordo com o que você planejou. Você planejou casar, Deus não lhe deu um cônjuge, não lhe deu esposa, não lhe deu um marido. Você planejou uma vida de felicidade com alguém, isso não aconteceu. Você planejou que os seus filhos todos andariam um dia no Evangelho, seriam motivo de alegria, graça e gozo, também não é exatamente assim que aconteceu. Você planejou que seu negócio ia prosperar e que você ia ter dinheiro suficiente para uma vida tranquila, e está aí você apertado. Em vez de ficar magoado com Deus, irritado com Deus, frustrado com Deus, de mal com Deus, com o mundo e com todo mundo e com a vida, veja como Deus pode pegar planos frustrados e usar para a sua glória, de uma maneira que está muito além da sua imaginação. O que Deus requer de nós é que nós confiemos nele, naquilo que ele diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando você não entende. Amém? Pai querido, nós pedimos que essa palavra console o nosso coração, nos dê ânimo, coragem, desejo de ler a Tua palavra, estudá-la e recebê-la como ela é, a palavra de Deus. Te damos graças por homens como o apóstolo Paulo, que o Senhor levantou, os 12 apóstolos de Cristo, os primeiros missionários e missionárias que levaram a Tua palavra em todo lugar. Nós bendizemos o Teu nome e Te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição.